Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos e hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem são basicamente um tema de literatura, vamos dizer assim, né? Mas são utilizadas né, em larga escala aí na língua portuguesa de maneira geral. Sempre importante a gente saber, mas basicamente ela vai ser cobrada para você através de literatura, né, de textos mais literários. Vamos lá. Ou como simples... Tá, mas acrescentando, né? Ou como simples conteúdo. Podem simplesmente perguntar para você de maneira, né, mais... Dependendo da normatividade, né, do grau de normatividade do concurso que você fizer, pode ser que eles descrevam a figura de linguagem e peçam para você nomear. Que figura de linguagem é essa? Né? Você pode esperar de tudo. A literatura emprega novos sentidos e usos das palavras, transformando-as em arte. A literatura realiza essa transformação através das figuras de linguagem, que são formas diferentes de utilizar as mesmas palavras que nós falantes utilizamos todos os dias, né? A gente vai perceber que nas figuras de linguagem a gente modifica o sentido, né, de algumas palavras ou dos usos, né, que nós damos para essas palavras, mas são as mesmas palavras de todos os dias, né? A literatura ela tem o poder de fazer isso, de pegar aquilo que é ordinário na nossa língua, né, vamos dizer assim, logicamente, sem o menor... Uma língua maravilhosa, uma língua linda dessa. Tanto gosto que sou professora. Mas ordinário a gente diz no sentido de comum, tá, gente? É essa coisa muito comum. Então ela pega, ela mostra todos os dias que aquilo que nós utilizamos pode ser transformado em outra coisa, né? A literatura consegue abrir realmente os horizontes, né? Abrir as palavras de um jeito e mostrar essas palavras pra gente, às vezes de formas que nós nunca imaginamos, né? Fico até emocionada de falar. Vamos lá. Bom, vamos começar pela comparação, gente. A comparação, essa daí todo mundo já sabe, né? Isso daí todo mundo faz, mesmo que não seja através de figuras de linguagem. Comparar uma coisa com outra. Ah, aquele filme muito melhor do que esse. Já tá comparando, né? Nossa, fulano ganha bem mais do que eu. Ou o meu carro é muito melhor do que o de fulano. Enfim, né? Tipos de comparação. A comparação estabelece uma relação de equivalência entre o comparante e o comparado, expressa através de um termo de comparação. Então, muito importante, né? A comparação, ela vai utilizar um termo de comparação, necessariamente. Olha, pode ser como, pode ser tanto quanto, pode ser quão, pode ser assim como, do mesmo modo, da mesma maneira, né? Então são termos de comparação, termos comparativos. Então a comparação vai utilizar um desses termos, ok? Exemplo. Esse é um dos meus poemas preferidos na vida, gente. O meu olhar é nítido como um girassol. Então olha só. Alberto Caeiro, né? Que na verdade é Fernando Pessoa, é um dos heterônimos, né, de Fernando Pessoa, o meu heterônimo preferido. Então, um dos heterônimos de Fernando Pessoa escreveu, né, o seu olhar é nítido como girassol, né, que o dele era o meu olhar é nítido como um girassol. Então você está comparando o olhar com um girassol, bem explicitamente, certo? Tem um como aqui. E isso, né, estou usando uma imagem literária aqui, né, um verso de um poema, mas é o tipo de comparação da maneira que a gente faz todos os dias, né? Só que aqui ele ganha áreas de metáfora, vamos dizer assim, né? Que é uma espécie de comparação também. Porque compara a uma coisa inanimada. Não é inanimada porque as plantas, né, estão vivas, mas elas não são como a gente, certo? Então você compara com diversas coisas. Você pode comparar a pessoa, nossa, fulano é um gato, né? É uma comparação, certo?
E aí, na verdade, isso é uma metáfora, né? Porque não tem, mas é como. Nossa, você é como uma gata selvagem, né? Essas coisas do tipo. Então, o meu olhar é nítido como um girassol. Agora sim, a metáfora, né? A metáfora é uma comparação implícita, né? Ela não tem um termo de comparação, um termo comparativo, né? Então, fulano é um gato, né? Ou fulano é um cavalo, né? Nossa, a pessoa trocou a ferradura hoje, isso é igual um cavalo, super, né? Tipo, nossa, não dá nem pra conversar com você, né? Esse é o tipo de metáfora que a gente usa todos os dias. Nós usamos muitas metáforas, tá? A gente não usa sempre de maneira poética, né, gente? A gente usa metáforas de maneira, às vezes, de forma a exemplificar o que a gente quer dizer, né? Então a gente transforma metáforas, às vezes, em algo para explicar o que a pessoa não consegue entender, né? Então você transforma isso através de uma figura, né? A metáfora é isso, é você representar através de uma figura. Então olha só, há uma associação de ideias subjetivas. A palavra deixa o seu sentido denotativo e adota um sentido conotativo. Então vamos lá falar um pouco sobre denotativo e conotativo, porque isso é importante para a sua prova também. Denotativo, gente, D de dicionário, tá? Denotativo é aquela palavrinha no sentido estrito que a gente está falando, tá? Bem assim, do jeitinho que está no dicionário. Por exemplo, flor. Vamos falar de flor. Flor. Vamos tentar definir aqui. Se eu digo flor botânica, né? Flor ser vivo. Não, peraí. Flor. Peraí, gente. Pessoa aqui de biologia, tentando recordar biologia. Órgão sexual das plantas, né? É uma forma de definir a flor pelo que ela é mesmo, certo? Certo. Agora, se eu digo, você é uma flor, eu não tô te falando que você é o órgão sexual da planta. Eu tô comparando a beleza da flor, né? Eu tô comparando a questão denotativa da flor. Porque quando você diz flor, no sentido denotativo é delicada, bela, cheirosa, aveludada, macia, exuberante, dependendo da flor, né? Então esses sentidos são sentidos conotativos, né? O C de coração. Tinha uma professora minha maravilhosa, Isabel, que usava esse macetinho, né? Esse processo mnemônico pra gente lembrar que é o denotativo é o D de dicionário e o conotativo é o C de coração, né? De poético. Então a metáfora, ela vai fazer essa troca de sentidos, né? Pra gente poder deixar um sentido denotativo e adotar um sentido conotativo. Então, uma frase aqui, né? Um verso de Bandeira, Manuel Bandeira. Teu corpo é chama e flameja. Nossa, bonito. Teu corpo é chama, olha só, gente, é direto, né? Não tem aqui como uma chama, não. Seu corpo é chama. Ele tá falando que essa mulher é quente, né? Uma mulher, mas pode ser um cara também. Cada um com suas preferências, com o seu cada um, né? Esse corpo dessa pessoa é quente, né? É chama, né? É desejo, é paixão. Todas essas palavras que a chama, né? Vai conotar pra gente, né? Conotativo. Então, é chama, teu corpo é chama e flameja, ok? Então, a pessoa aqui é fogo, né? Você é fogo e eu sou paixão, essas coisas, né? Você é a luz, é a estrela do ar, aí, grande Vando, né? Ensinando metáforas pra gente aí há muito tempo. Mas então, essa música do Vando é um exemplo muito claro de metáfora, né? Apesar de não serem metáforas tão legais assim, tão... né? Mas você é a luz, é a estrela e luar, manhã de sol, né? Então você é tudo isso, você é demais, né? Agora, gente, metonímia, né? Metonímia, vamos prestar atenção que metonímia é um pouco mais, né?
A metonímia é a substituição de uma palavra por outra, havendo entre ambas estreita afinidade ou relação de sentido. Como assim? Então, existem vários tipos de metonímia. Vamos entender. Efeito pela causa. Por exemplo, quando você diz bebeu a morte, né? Você quer dizer, na verdade, bebeu veneno. Então, o efeito pela causa, você usa o efeito ao invés da causa. Então, bebeu a morte, né, ao invés de beber veneno. O continente pelo conteúdo, essa a gente faz muito. Comeu 3 pratos, né? O que isso significa? Repetiu o almoço 3 vezes. Você não mastigou a louça. Você não mastigou a louça. Bebeu 2 copos. Como é que se bebe um copo? Não passa. Como é que engole? Né? Então, quando você fala isso, você quer dizer o conteúdo, tá? Isso é metonímia, gente. A gente usa isso todos os dias. A parte pelo todo também utilizamos muito, olha. Viajar sobre 2 rodas. Que seria o quê? Viajar sobre motocicleta ou sobre bike, tá? Se você tiver disposição de viajar de bike, parabéns para você. Também é possível. Então, né? Parte pelo todo. Você pega uma partezinha daquele objeto, né? Que é a motocicleta. São o quê? 2 rodas, né? Ou quando você fala de carro, você fala 4 rodas, tá? Então você pega aquela partezinha que representa para você o máximo daquilo, né? Porque vamos pensar, motocicleta, o que mais representa a motocicleta? São as 2 rodas, ou o motor talvez, né? Mas enfim, parte pelo todo, viajar sobre 2 rodas versus viajar de motocicleta. Agora, o lugar pelo produto, né? Podemos dizer, bebeu um porto, né? As pessoas usam. E para falar o quê? Que bebeu um vinho do Porto, né? É onde se produz esse vinho, lá na cidade de Porto, de Portugal, ok? Lá se produz o vinho do Porto. E aí, quando você diz bebeu um porto, você não pegou lá aquele lugar onde os navios atracam, né, e bebeu aquilo. Não, você bebeu o vinho produzido em um lugar específico, no Porto, em Portugal. A matéria pelo objeto, né? Essa daqui, olha, é uma frase clássica bem popular, peguei pra gente. Levou chumbo, né? Que significa levou um tiro de bala de chumbo. Acredito que as balas hoje em dia nem sejam mais de chumbo, tá, gente? Mas instituiu-se, ficou tão comum falar levar chumbo que ninguém modifica para o novo material da bala, que eu não sei de fato qual é. Mas ninguém modifica, né? Levar chumbo para levar alumínio, sei lá, ferro. Continua sendo levar chumbo, tá? Então significa que você levou um tiro, tá? Mas continua se usando levou chumbo. O abstrato pelo concreto, né? Instruir a juventude. A juventude, gente, é uma coisa abstrata, né? A juventude, a velhice, a solidão, né? São coisas que a gente não pode tocar, que a gente não pode ensinar nada para elas, né? Mas quando a gente diz instruir a juventude, a gente quer dizer, na verdade, instruir os jovens, ok? Então a gente substitui o concreto pelo abstrato. Substituir os jovens. Instruir os jovens ou instruir a juventude. O autor pela obra, acontece muito também. Ouvir Tim Maia versus ouvir um disco do Tim Maia, né? Talvez você tenha tido o privilégio de ouvir o Tim Maia cantando aí pra você num show. Pode ser também, tá? Mas geralmente quando a gente fala ouvir Tim Maia, vou ler Clarice, vou ouvir Caetano, você tá querendo falar ouvir o disco deles, né? Você não tá indo pro show super especial que ele vai cantar ali do seu ladinho, não. Você vai ouvir o disco na sua casa, você vai ler o livro, só que você usa o artista pela obra, tá? Muito comum. Agora vamos lá. Saindo da metonímia, nós temos a catacrese. É um tipo de metáfora que utilizamos com tanta frequência que já consideramos parte da nossa linguagem cotidiana. É aquela metáfora que não é uma metáfora poética como a gente estava conversando, nem aquela metáfora de ai, você é um porco, né? Tipo assim, aquela pessoa suja, você fala, nossa, você é um porco.
né? Não é esse tipo de metáfora também do dia a dia, que a gente já tá careca. Olha, outra metáfora, a gente já tá careca de usar. Aqui, meu filho, é metáfora o tempo todo. Então, beleza, não é esse tipo de metáfora, gente. São nomes instituídos através de metáforas. Vamos ver. Por exemplo, pé de pato. Aquele instrumento, acessório, desculpe, aquele acessório que nós colocamos no pé para nadar mais rápido. Por que chama pé de pato? Porque ele lembra a patinha de um pato, só que ampliada, né? Então convencionou-se chamar de pé de pato, apesar de aquilo provavelmente ter um nome específico, tá? Então, pé de pato já está instituído, a gente chama assim. Então, uma metáfora que já está instituída na linguagem. Catacrese. Batata da perna. Outra metáfora instituída na linguagem. Quando nós sabemos que o nome é panturrilha. Ok? Braço do violão. Né? Braço do violão, olho da rua. Tudo isso são metáforas que a gente já está... Sim, já está instituído, a gente fala com uma naturalidade bem... né? Então são coisas que já se tornaram um nome, né? um apelido para esses objetos, para essas coisas, né? Designadas por essas metáforas. Eufemismo. O eufemismo, gente, é um modo de suavizar tudo aquilo que é desagradável de ser dito, através da substituição de palavras ou expressões. Por exemplo, passar dessa para uma melhor, morrer, ok? Subir no telhado, também é outra para morrer. Chamar o Raul para vomitar. E por aí vai. A gente acaba citando umas mais populares, né? Porque tem algumas que já estão muito também, são muito utilizadas pela gente, então a gente acaba utilizando essas que a gente conhece. Mas pode ser qualquer modo, né? Por exemplo, às vezes você quer dizer para um amigo que ele está sendo um pouco... Você quer dizer que ele está fazendo papel de idiota, de otário, por algum motivo. Aí você chega pra ele e fala assim, você quer, né, falar isso pra ele, dar esse toque pra ele, mas você quer ser... Então, amigo, você não acha, assim, que você não tem prestado muita atenção nas coisas, você tem feito umas coisas, assim, meio estranhas, você tem agido meio estranho com as pessoas, você tem sido meio brusco, né? Você quer falar que ele tá sendo otário, que ele tá... Aí você chega cheio de quê? De eufemismos. Isso acontece demais. Você quer falar pra alguém, né? Você quer falar pra alguém uma coisa que você não tem como dizer assim, às vezes assim, pô, você tá sendo um idiota, né? Você quer o quê? Você abranda, você coloca panos quentes. E aí você diz de um jeito mais suave. Olha, você não tá sendo tão legal. Cadê essa pessoa legal que eu conheço? O que tá acontecendo com você? Por que você tá sendo assim... meio grosso, né? E você vai falando. Isso é um jeito de ser eufemista, né? Quando você quer reduzir, você quer disfarçar o que você quer dizer, né? Que às vezes é uma coisa muito forte, muito desagradável. Você quer dizer de um jeito mais suave, tá? Então, também, não apenas com expressões, tá, gente? Passar dessa para uma melhor. Mas a gente é eufemista várias vezes na nossa vida, quando a gente reduz, quando a gente suaviza algo que a gente quer dizer. Paradoxo, né? Ou oxímoro. Opõe-se ao senso comum. Expressa contradição, apresentando fatos incompatíveis entre si. Né? Mais uma vez um exemplo da minha querida professora Isabel, que era... fogo na caixa d'água. Ela usava sempre essas, né, para dar essa ideia de paradoxo pra gente. Que é uma coisa que... poeira em alto mar, né? Tem várias, tá? Mas vamos lá citar Luís de Camões. Olha só. Esse poema que todo mundo conhece. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então preste atenção, nós temos aqui, né? Contentamento descontente.
Então aqui nós temos, olha, pares opositores, né? É uma coisa impossível de acontecer, gente. Não existe um contentamento que não é contente. Se você tá contente, você tá contente. Se você tá descontente, você tá descontente. Só que o Camões, nesse poema, né, que é o soneto, famoso soneto dele, Amor é Fogo, ele brinca com essa questão de paradoxos, né? Porque o amor, para mostrar que o amor não faz sentido. Que ao mesmo tempo que você tá contente, você tá descontente. Que ao mesmo tempo que é dor, né, que desatina, é uma dor que te deixa doido, né, mas sem doer. Então ele brinca o tempo todo com essa questão. Então são muitos paradoxos, né, que ele vai utilizando, muitos oxímoros, né, ele vai utilizando ao longo de todo o poema. Ok? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer. Entende? Então ele vai construindo toda uma relação de opostos, de coisas, de fatos incompatíveis, né? Para mostrar a confusão, né, que pode acontecer em alguém que está apaixonado. Tá? Então, paradoxos sempre vão ser ideias incompatíveis, né? Uma coisa que não tem como ser, tá? Poeira em alto mar, fogo na caixa d'água, tá? Pra gente usar uma coisa assim bem extrema. Ironia, essa é velha conhecida nossa. É o emprego de palavras, expressões ou períodos que dizem o contrário do que se pretende dizer. Tem a intenção de ser crítica e muitas vezes cômica. Então, né, ironia é uma coisa que a gente usa todo dia, mas nós temos aqui, né, nosso querido Machado de Assis, né, a ironia machadiana é uma coisa muito conhecida na nossa literatura. Então ele, assim, que desenvolveu essa questão da ironia com mais finesse, com a maior fineza que você pode imaginar. Então, você quer ver ironia na literatura? Vamos ler Dom Casmurro, né? Puxando sardinha pro meu lado, porque é meu livro preferido. Mas vamos ler Machado, né? Pra gente entender como isso acontece na literatura. Nós temos inúmeros exemplos. Mas aqui, olha, por exemplo, aquela frase que a sua mãe já falou pra você algum dia. Que bela bagunça você fez aqui. Isso significa que ela achou bagunça bela? Não. Isso significa que ela tá bem brava com você e achou que a bagunça foi séria e que você tem que arrumar. É melhor você arrumar. Esse tipo de frase te dá essa advertência. É melhor você arrumar. Então, que bela bagunça você fez aqui. Tá? Então, isso é um exemplo de ironia. Ok? Bonito, é muito bonito. Não é bonito. Quando alguém fala assim é porque é feio. Tá? Porque a pessoa não gostou. Então, ironia. Tá? Essa é velha conhecida nossa. Antítese. Antítese utilizada para opor duas ideias ou termos em uma mesma frase ou parágrafo, destacando os contrastes, tá? Gente, o paradoxo, vamos lá, diferente. O paradoxo é incompatível, é coisas que são impossíveis de acontecer juntas. A antítese não. A antítese mostra a tese, a antítese, por assim dizer, né, dialeticamente, vamos lá, mas traz uma ideia e uma ideia oposta, uma ideia, outra ideia oposta, tá? Então sempre trabalha com essa questão de oposição, oposições. Então vamos lá, trouxe um exemplo aqui de outro poema que eu adoro, do Augusto dos Anjos, Versos Íntimos. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então nossos pares aqui, ó, beijo, escarro, afaga, apedreja, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que alguém vai te puxar o tapete em algum momento na vida. A pessoa que te beijou ainda vai te escarrar, né? A pessoa que te afaga um dia vai te apedrejar, né? É um pensamento bem pessimista, eu prefiro não pensar assim. Não pensem assim também. Mas isso não impede da gente gostar do poema, né, gente? Então, o beijo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, nós temos aí antíteses, ok? Uma ideia e a ideia oposta a ela. Outra ideia e a ideia oposta a ela. Muito utilizada, vou falar aqui, já que estamos falando de literatura, muito utilizada pelos barrocos, tá?
Não é o caso de Augusto dos Anjos, que é moderno, tá? Mas os barrocos utilizaram muito antítese e paradoxo, tá? Elipse. A elipse é a omissão de uma ou mais palavras que deveriam estar na frase, mas que podem ser subentendidas. A elipse, gente, ela é uma coisa que a gente vê muito mais na gramática do que na literatura, mas tem em ambos, tá? A literatura é feita de gramática de qualquer jeito, né? Mas, por exemplo, comemos feijoadas no almoço. O pronome nós está implícito na frase, mas o sentido não foi alterado. Por quê? Geralmente isso vai acontecer com verbos. Como é simples, né, a gente omitir a pessoa. Por quê? Porque a terminação do verbo, ela permite que nós entendamos qual pessoa está conjugando esse verbo. Então, no caso, comemos, né, só pode ser a primeira pessoa do plural, nós, ok? Quem comemos, nós comemos, tá? Se fosse comeram, seria o quê? Eles, né? Se fosse comi, seria eu. Se fosse comeu, seria ele ou ela. E por aí vai, tá, gente? Anáfora. A anáfora é a repetição de uma palavra em intervalos regulares, no início de versos ou frases. Essa está mais relacionada à literatura e tem essa coisa de efeito, né? De dar uma sonoridade. Então você vai repetir palavras em intervalos regulares. Por exemplo, nós temos aqui Ferreira Goulart. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Então nós temos a repetição de o preço e não cabe no poema. Tá? E ele vai repetindo isso algumas vezes, tá? O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema, tá? Então isso é anáfora. Repetição de uma palavra em intervalos de uma ou várias. Uma ou várias palavras em intervalos regulares no início de versos ou frases, tá? Aparece na literatura, mas pode aparecer em outros lugares também, ok? Hipérbole, né? Hipérbole expressa um exagero proposital de ideias ou sentimentos. Essa é velha conhecida nossa também. Às vezes você não sabe o nome disso, mas você já fez isso. Por exemplo, estou aqui te esperando há séculos. Mentira! Você pode ter ficado 1, 2 horas esperando, mas séculos não. Então, essa é a hipérbole é sempre exagero, né? Nossa, comi quilos de pipoca, chorei litros, né? A gente usa muito essas coisas. Gente, isso tudo, né? A gente sabe que é só para dar uma ênfase, né? Exagero proposital. A gente faz isso para intensificar o que a gente está sentindo, o que a gente pensa, tá? Então, estou aqui te esperando há séculos. Gradação. Apresenta ideias em andamento, utilizando palavras diferentes para descrever movimento crescente ou decrescente. Então, gradação, gente. A gente vai perceber que as palavras vão descrevendo em forma crescente ou decrescente, mas elas vão numa gradação. Um exemplo aqui da Clarice, olha. De manhã era sempre a mesma coisa renovada. Acordar. O que era vagaroso, desdobrado, vasto. Então você imagina todo o movimento da pessoa acordar. Vagaroso, desdobrado, vasto, né? Então você imagina todo esse espreguiçar, esse acordar, tá? Então que era vagaroso, desdobrado, vasto. Então essa gradação ela acontece com palavras diferentes e que vão dando, olha, no caso dessa da Clarice, elas vão dando essa sensação de despertar, né? De acordar, de abrir os braços, de espreguiçar, né? Então pode ser assim, pode ser de outro jeito, mas é sempre uma, né? Apresenta ideias em andamento, utilizando palavras diferentes para descrever um momento crescente, um movimento crescente ou decrescente. Prosopopeia, né? Atribuir qualidades a ações ou características humanas
a seres mortos, irracionais, inanimados ou abstratos. Então eu trouxe aqui o Drummond, poema das Sete Faces, né? Poema sensacional. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Então, as casas espiam os homens. Casa não espia ninguém, né, gente? A casa é uma construção, né, que ela não tem... É feita de concreto, de parede, de cimento. Ela não tem uma alma, né? Ela não é um ser animado. É um ser inanimado. Só que na literatura, né, e na vida cotidiana a gente utiliza muito essas expressões, né? Então, na literatura e na vida cotidiana é muito comum nós utilizarmos, né, nós darmos qualidades, características humanas a seres inanimados, né, irracionais, abstratos, né? Então, as casas espiam os homens, ok? Que correm atrás das mulheres. Quem corre atrás, gente, são os homens mesmo, tá? E as casas ficam só de olho, olha lá, esses homens correndo atrás das mulheres. Enfim. E nós temos, por último, a onomatopeia, né? Palavras compostas por fonemas que intencionam imitar sons e ruídos, né? A onomatopeia, gente, fica sempre uma coisa assim meio... a onomatopeia é uma função de linguagem, não é? Né? Por via das dúvidas a gente traz, tá? Mas ela é meio assim, ela situa meio em derivação de palavras, meio em figuras de linguagem. Mas é aquilo, né, que a gente vê muito em livros infantis, desenhos animados, né? O tic-tac do relógio não parou por um segundo, né? O que significa? O bater do relógio, né? O tic-tac, o funcionamento do relógio. Mas a gente vai baseado no som, né? Então a gente fala o tic-tac do relógio, o piuí do trem, né? Essa é uma coisa bem infantil, mas que pode ser utilizada em outros tipos de literatura, né? E na vida cotidiana a gente usa bastante, tá? Bom, é isso, a gente fica por aqui.